Damos sequência à série de entrevistas com os candidatos eleitos e os não eleitos nas eleições do último domingo, aqui no estado do Paraná. E ao telefone está comigo o deputado Cláudio Palozzi, professor, advogado Cláudio Palozzi, do PSC. Tem uma longa caminhada política, aliás, uma caminhada que começou lá em 1984, ele foi vereador, depois foi prefeito de São Jorge do Patrocínio por 4 mandatos, deputado estadual eleito em 2014, assumiu em 2015 e neste ano tentava a reeleição, mas acabou não conseguindo o número suficiente de votos para novamente seguir na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu converso ao vivo com o deputado Cláudio Palozzi, aliás, quero lhe agradecer por nos atender nesta manhã, ele que está lá na Associação dos Municípios do Estado do Paraná. Deputado, seja bem-vindo, bom dia, prazer conversar com o senhor, tudo bem? Opa, bom dia, Rodrigo Mello, bom dia, amigos ouvintes da Bianca. Deputado, na eleição passada, o senhor se elegeu com 39.364 votos. Destes, 10.003 votos foram aqui em Umuarama. Nesta eleição, o senhor fez 22.691 votos em todo o estado do Paraná, e aqui em Umuarama o senhor foi o quarto mais votado, com 3.096 votos. Como é que o senhor avalia essa votação? O senhor esperava fazer mais votos? O que houve, na sua opinião, deputado? Olha, sem dúvida nenhuma, esse é o regime democrático, né? Que é importante que a sociedade possa participar e fazer as suas considerações e avaliações relacionadas a cada candidato, seja deputado, senador, governador, prefeito, vereador, assim por diante, né? Eu considero que fiz um bom trabalho, experiência, graças a Deus, a gente foi adquirindo, e na Assembleia Legislativa não tinha outra forma de me posicionar como Beto Richa, que fez um péssimo trabalho, né? Uma gestão desastrosa em forma de administração. E esse mandato foi muito ruim e eu não tive como acompanhá-lo. Por isso, desde o início, já percebi que o que ele dizia não era verdadeira, as informações, e apresentou vários projetos ruins, e com isso não consegui ficar na base do governo, que eu considero que foi muito desastroso e corrupto, né? Que deixou criar em vários setores do governo foco de corrupção. E não consegui votar a favor de aumentar os impostos, né? De nenhum tipo de imposto. E há uma ganância muito grande de parte dos gestores de aumentar os tributos. E, em decorrência da má gestão, gasta mais do que o Estado, o município arrecada, no caso, que é o Estado, e depois quer que a Assembleia Legislativa aprove o aumento desses impostos, né? Aprove o aumento de uso inadequado de recursos públicos, como o caso de recursos de previdência dos servidores, congelar os salários dos servidores estaduais. E isso é muito ruim para todos aqueles que prestam serviço no setor público, e o serviço não consegue corresponder às necessidades da população, exatamente porque o governo também não prioriza fazer uma gestão eficaz, né, com capacitação de funcionários, com valorização de carreiras de funcionários, enfim, e por isso que eu disse que é uma gestão desastrosa e não consegui atender. Sinceramente, eu também fiquei frustrado e considero que os eleitores tiveram o mesmo posicionamento meu. Falar que eu fiz um bom trabalho, que eu gostaria que Umuarama e a região tivesse o reconhecimento do governador, que tivesse conquistado aí a ampliação e voos comerciais no aeroporto, que tivesse duplicação da rodovia 323, como ele mencionou, que a restauração das demais rodovias estaduais da nossa região tivesse também melhorado, como ele prometeu. Enfim, mais cursos universitários públicos para Umuarama, melhoria no atendimento de saúde, que até agora não corresponde. Os municípios estão sufocados com uma grande quantidade de demanda na área da saúde, tem que cumprir o que a lei federal estabelece de aplicar os 15% da receita própria em saúde, e aplica 30%, e o Estado, que deveria aplicar 12% da receita própria, não vinha aplicando. Não tem muito para convencer o governador, o secretário de saúde, o secretário da Fazenda do Estado a investir mais em saúde e cumprir a lei federal.
que é dos 12%. E o Tribunal de Contas reprova as contas dos municípios quando não aplica os 15%. E do Estado eles aprovam com ressalva, mas aprovam. Eu acho uma tremenda injustiça isso, porque a população vive nos municípios e sobrecarrega demais os custos, onera demais as despesas municipais, que está no limite, inclusive em todos os sentidos, e o Estado não cumpre a sua parte, e pior, passa um péssimo exemplo de gestão, e além disso ainda o exemplo maldoso de deixar criar focos de corrupção no governo. E aí, lógico, se eu falar que eu estou satisfeito, eu também, se eu tivesse na condição de eleitor, estaria indignado. E eu também sou eleitor, fiquei muito indignado com tudo isso e não pude compactuar. Agora, posso dizer para você, não foi o mandato legislativo que eu gostaria, mas fiz tudo o que deveria fazer como um cidadão de bem, como um representante do povo, deveria se comportar em relação aos interesses da sociedade paranaense e não compactuar com corrupção e muito menos com má gestão pública, não é isso? Dizia para ele que se melhorasse os projetos eu poderia votar a favor, mas ele não, então você vai deixar de atender, vai deixar de ficar sem os recursos, não vai ter cargo no governo, não vai ter as benesses que quem estão na base consegue. Eu prefiro estar ao lado da população porque fui eleito pelo povo e não tem outra forma de me posicionar, a não ser que realmente a gente possa virar as costas pelo povo e aí fazer um trabalho diferente, que não é isso que eu gostaria de fazer. Então tenho certeza que eu cumpri fielmente a minha missão e vou continuar fazendo isso até o último dia do meu mandato. Deputado, nós tínhamos aqui em Umuarama, na região, um grande número de candidatos. Aliás, havia um número considerável. E nós vínhamos dizendo aqui, inclusive na Bianca, nos editoriais, que compreendíamos que o grande número de candidatos ia dividir muito votos, que talvez o município não fizesse, ou se fizesse faria apenas um deputado. O senhor acredita que se o senhor tivesse tido o apoio do prefeito Celso Pozzebon aqui no município como cabo eleitoral pedindo votos, o senhor poderia ter feito mais votos na cidade e ser eleito? Com certeza, Rodrigo Melo, com certeza o apoio do prefeito ajuda bastante. Mas veja bem, ele apoiou um outro candidato e veja o número de votos que conseguiu para o candidato dele, com 5 vereadores, o prefeito, todo o secretariado, toda essa estrutura, e mesmo assim fez pouco votos a mais do que a minha equipe, que era apoiada pelo vice-prefeito Pimentel e pela presidente da Câmara, a vereadora Maria Ornelas, que também tem um peso enorme, né? Sem dúvida nenhuma são pessoas honradas. Mas eu creio que o comportamento do eleitor, nesse momento, Rodrigo Melo, foi bem diferente. Veja bem, tem o Sargento Faur, que fez mais de 8 mil votos em Umuarama e o eleitor preferiu votar um candidato que é lá de Maringá, ou sei lá. Curitiba, o Faur fez mais de 80 mil votos. Então, foi também uma situação assim, bem diferente da normalidade. Então, o eleitor não priorizou só o candidato da cidade, entendeu? Ele fez uma opção para mudança, enfim, de forma estilo Bolsonaro. Mas o senhor acredita que o eleitor, de fato, tem essa compreensão que se ele votar no candidato de fora, talvez não faltou aí dos próprios candidatos colocarem isso, porque nós aqui da comunicação, nós vínhamos dizendo isso, que o eleitor precisava votar no candidato da cidade. Mas será que não foi, talvez, um erro de estratégia? Ou o senhor acredita que, de fato, foi uma escolha do eleitor? Será que ele compreende que a escolha que ele faz influencia, por exemplo, nos recursos que são direcionados para a cidade, nas obras públicas, ou ele acha que se ele votar num candidato de Curitiba, o Umuarama vai ser atendido igualmente? Pois é, você tem razão, Rodrigo Melo. Falta sim de conscientização. Mas houve muita omissão também por parte de algumas representações de instituições que deveriam fazer esse tipo de campanha. Aliás, inclusive, eu sei que algumas empresas fizeram outdoors na cidade para valorizar o candidato da região. Mas muita gente não ignorou essa situação e preferiu votar de acordo com a sua consciência e nem levando em consideração que o candidato de casa é o melhor e mais fácil de ter o contato do que o outro que não é da região. Isso é normal, acontecer uma falta assim, de consciência por parte do eleitor. Eu vi que muitos eleitores nem estavam nem aí com a eleição, tanto que muitos nem foram votar. A abstenção também foi grande e, lógico, nós vamos ter agora um governo diferente, né? O Ratinho Júnior é o novo governador, está prometendo fazer
uma gestão inovadora, que eu considero que isso é muito importante, e eu também acredito que isso vai acontecer. O Ratinho Júnior está se preparando já se preparou, né, para fazer uma gestão diferente, com que o Paraná seja modelo para o Brasil, com uma máquina enxuta, com pessoas capacitadas a fazer parte da sua equipe. Tudo isso, lógico, é importante para buscar uma boa gestão. E eu tenho certeza que o Ratinho Júnior vai olhar para a nossa região. Ele que é o gestor, né? Ele que é o executor de ações. O deputado é um legislativo, ele pode apenas interceder, pedir e apoiar o governo nos projetos que são bons e, lógico, sugerir melhorias naqueles que ainda precisam ser adequados. E a nossa região, embora perdeu representatividade, mas tem condições aí. O Dr. Fernando é um homem esclarecido para representar bem Moarama e a região na Assembleia Legislativa. E o Zé que desceu, né, o deputado federal também. E além disso tem o Jones Guimarães lá em Cianorte. São os 3 parlamentares eleitos, né, para representar a nossa região. Mas o Paraná está num novo momento. Eu considero isso muito importante, que o Ratinho Júnior foi eleito no primeiro turno. Isso dá uma grande independência para ele formar o seu governo sem negociar nada, que inclusive uma situação muito ruim acontece quando algumas bases precisam se manter no poder e manter também as suas benesses, mas para isso negociam apoio ao candidato que vai concorrer, por exemplo, ao eventual segundo turno. Isso não vai acontecer mais. Dá a condição também do próprio candidato eleito, Ratinho Júnior, o vice dele, que é o Piana, que é uma pessoa muito esclarecida em termos de gestão, desenvolvimento empresarial e industrial no Paraná, e lógico, vai ajudar a fazer a transição mais rápida. Quer dizer, já começa a trabalhar na formatação de propostas que eles já levantaram e, lógico, escolher homens capacitados que possam ajudar a compor o governo. Eu acredito que nós teremos uma condição muito boa daqui para frente, e o Paraná tem uma economia muito forte, é o 5º PIB do Brasil, e só fazer uma boa gestão, o Paraná já vai ter condições de, inclusive, reduzir a carga tributária, porque a carga tributária do nosso estado é muito alta e isso retrai o desenvolvimento, porque muitas indústrias, muitos empresários, empreendimentos não vêm para o Paraná em razão do custo de produção do Paraná ser muito alto. E hoje falei isso com o Ratinho Júnior, conversei, e ele também pensa dessa forma. Primeiro, fazer com que o estado seja enxuto na sua gestão, e segundo, colocar, como disse, pessoas capacitadas para fazer um bom trabalho em relação à função que vão ocupar. E terceiro, em curto espaço de tempo, conseguir diminuir a carga tributária para poder ser atrativo o Paraná para a vinda de empreendimentos do Brasil e do mundo para o nosso estado. Como o senhor dizia, a região, apesar de ter perdido representatividade, elegeu, né? O Moarama elegeu o Dr. Fernando, mais o Jones Guimarães, que é de Cianorte, e também, propriamente, o Márcio Nunes, que é de Campo Mourão, foi o candidato a prefeito aqui, que também vai trabalhar pelo município, né? Muito embora diminuísse, por exemplo, a representatividade dos deputados federais. O senhor participou muito ativamente da campanha de Ratinho Júnior. Aliás, o Ratinho era do PSC, depois foi para o PSD. O senhor esteve na campanha política muito, inclusive, nos compromissos de campanha, nas caminhadas em todo o estado, fazendo campanha, participando de todo o processo eleitoral. O senhor fica como deputado, ainda permanece até dia 31, mas depois o senhor sai. O senhor não renovou o mandato. Mas o senhor tem alguma expectativa, por exemplo, do Ratinho Júnior lhe chamar para uma secretaria, para um cargo no governo do estado? E se isso acontecesse, o senhor tem conversas nesse sentido, isso não poderia fortalecer, já que, por exemplo, nós perdemos representatividade, isso também não fortaleceria se o senhor participasse de uma secretaria ou participasse do governo? Isso não reforçaria o nome da região, não traria uma representatividade para a região, mesmo que não na Assembleia, mas em alguma secretaria, no governo do estado? Rodrigo Melo, é o seguinte, eu até não mencionei o nome do deputado Márcio Nunes, mas ele é um homem competente e experiente em termos de gestão, porque já foi inclusive executivo no governo Beto Richa no primeiro mandato, quando conduziu o Instituto das Águas, a antiga Suderj. E ele é de Campo Mourão, lógico, a gente sabe que ele é de lá, mas tem muitos municípios aí da região de Moarama, né, da Merrius, que apoiou Márcio Nunes antes, inclusive Moarama, o prefeito Celso Pozzebon. Então, lógico que ele também vai ter uma grande influência junto ao governo Ratinho Júnior. E eu, embora, mesmo que não venha participar de nenhuma função, nenhum cargo do governo para trabalhar e ajudar na gestão do futuro governo do Paraná,
Mas eu tenho experiência de gestão pública, eu também posso contribuir com sugestões, mesmo mais distantes. Mas lógico, se eu for convidado para participar da equipe, posso avaliar e com muita honra, de repente, poder desempenhar também, já que temos experiência para isso, né? E graças a Deus, passado honrado, que dá condição de atender os pré-requisitos que o governador Ratinho Júnior precisa, que é, primeiro, capacidade, né, de trabalhar na gestão pública, segundo, de ter um passado honrado, né, que um trabalho tem que ser honesto, e terceiro, tem que ser leal ao governo. Então isso que é importante. Eu acho que esses 3 requisitos preenchem as condições que eu ocupo também nesse momento. Mas o mais importante é dar possibilidade ao governo, como disse, ter a sua independência para poder fazer com que a sua equipe seja formada da melhor forma possível, sem precisar estar negociando cargo nem nada, nem uma benesse, nem votação na Assembleia, já que os deputados eleitos, mesmo os novatos, com certeza vêm com esse espírito, né, de defender os interesses da sociedade, que são mais de 20 deputados novos, mais os que foram eleitos na base do Ratinho Júnior, que são 10 deputados estaduais, né, que foram eleitos do bloco e apoia PSC e PSC, mais alguns partidos aliados, já tem a base suficiente para garantir a aprovação de projetos importantes para o governo fazer uma boa gestão e desenvolver aquilo que precisa para melhorar a qualidade de vida dos paranaenses. Eu quero lhe agradecer pela entrevista, por gentilmente nos atender. Eu sei que o senhor está cheio de compromissos aí. Só para a gente finalizar, qual o compromisso que o senhor está cumprindo aí na Associação dos Municípios do Paraná? E essa semana na Assembleia foi bastante... Teve projetos lá, inclusive o orçamento do Estado, não, deputado? Exatamente. Nós tivemos, Júlio, essa situação que você estava fazendo reportagem há pouco sobre a FEBRABAN, que estava atrapalhando a liberação de documentação para registro de agrave no Detran e dificultando a transferência de veículos e taxas altas que o Detran aumentou demais. Aliás, é um costume enorme, né, de algumas instituições públicas, como o caso do Detran, nesse caso aí, fazer o aumento absurdo. Nós conseguimos fazer um trabalho ontem e reverter essa situação. Lógico que contamos aí com também o apoio da governadora e da própria FEBRABAN, que voltou atrás e fez uma concessão facilitando para resolver esse imbróglio. Mas olha, o orçamento ainda está em tramitação na Assembleia. Eu tenho um projeto importante de minha autoria também do Bloco Agropecuário, que é para criar no nosso estado um plano estadual de cultivo florestais, que é muito importante esse projeto. Tem um outro projeto importante na área da educação, que é para que o estado do Paraná, esse é um projeto também de minha autoria, possa criar no Paraná uma cota de vagas para alunos paranaenses ter a frequência nas universidades estaduais, já que hoje no Paraná uma boa parte dos cursos universitários mais concorridos, como no caso de medicina veterinária também, agronomia, direito, engenharia civil, são ocupados grande parte por alunos que não são paranaenses, e as universidades estaduais são custeadas por paranaenses. Então é possível que nós possamos ter uma aprovação do projeto nessa natureza e dar condições de que os nossos alunos paranaenses tenham também uma cota para poder ter a garantia de frequência nas universidades estaduais. É um projeto muito importante. E olha, eu apresentei mais de 40 projetos, Rodrigo Melo, durante esses quase 4 anos de mandato. Graças a Deus muitos foram aprovados, outros estão em tramitação. E espero que ainda até o final dessa legislatura, né, a gente consiga avançar ainda mais. É importante também a gente poder sonhar com as melhorias aí para a nossa região, né? Duplicação da 323 seria importante. O Ratinho tem uma boas ideias em relação a isso, para fazer licitação internacional, para que tenha grandes empresas que não estão envolvidas em corrupção, venham participar, fazer um projeto bom para a gente ter condições da nossa região noroeste, receber melhorias em infraestrutura e garantir qualidade de vida e desenvolvimento para Moarama, Cianorte e região. Mais uma vez, meu amigo Rodrigo Melo, abraço a você, todo o pessoal da Bianca, né? Mais uma vez, obrigado aí ao meu comandante Pimentel, vice-prefeita, Maria Ornella, presidente da Câmara, né? Lembrando que eu tenho o nosso escritório em Moarama para receber sugestão, aqui em Curitiba também do nosso gabinete. E aqui, nesse momento, estou nas
Associação dos Municípios do Paraná, porque quando presidente da Merrios, por vários anos, a gente esteve sempre por aqui e representei os municípios paranaenses em vários órgãos estaduais, inclusive no Conselho Estadual de Aplicação de Recursos do Fundef, e a gente tem uma boa convivência e trânsito normal aqui na Associação dos Municípios do Paraná. Muito obrigado aí pela oportunidade, meu amigo Rodrigo Melo. Imagina, obrigado pela participação, pela gentileza de nos atender aí diante dos seus compromissos. E quando estiver em Umuarama, nós voltamos a conversar, deputado. Um abraço. Ok, um abraço, uma boa tarde, boa tarde. Conversamos ao vivo com o deputado Cláudio Palozzi, que está lá em Curitiba, na Associação dos Municípios do Paraná, na MP, cumprindo compromissos. A semana foi de bastante trabalho também. Ele que nesta manhã foi candidato, né, que participou do processo eleitoral, um dos candidatos que participaram, não conseguiu votos para renovar o seu mandato, mas continua como deputado, trabalhando pela região, por Umuarama, seguindo como os projetos, como você bem ouviu aí. Depois, a entrevista com o deputado Cláudio Palozzi estará na íntegra no nosso site na internet, no biancafm.com.br, você que eventualmente quer acompanhar de novo, e também nas nossas redes sociais.